Após a derrota de Kibo, o vídeo de hoje começa com o seguinte título: de pai para filho. E durante a noite chovia num clima triste, galera. Porém, na casa da família Miyazawa, mais especificamente na sala onde fica o templo para a mãe de Kibo, Otton acendia um incenso com um sorriso no rosto e agradecia. Graças a você, isso deve finalmente pôr um fim na nossa luta contra o Kiba. Já o nosso filho... Se você pudesse ver o quão forte ele se tornou, você iria parabenizá-lo. A cena cortava para um hospital agora. Lá uma forte chuva seguida de relâmpagos ecoava. Num corredor, alguém se dirigia para um quarto que era o de Kiba. Quem fazia isso era Kibo. Mesmo ferido, ele dizia: não pensei que te acharia nessas condições, hein? Mesmo tendo vencido a luta, galera, podíamos ver Kiba num estado pior que o Kibo, imobilizado, possivelmente operado, e ele respondia: é exatamente como o doutor disse. Ele falou o seguinte: você parece alguém que acabou de lutar contra uma besta selvagem. Kibo respondia: vamos lá, é porque eles não viram quão ruim as costelas estavam. Tive que ficar 2 dias inteiros na cama sem me mover. E ainda não posso comer nada além de sopa agora, tá? Enquanto a forte chuva caía, Kiba questionava: deixa eu adivinhar. O segundo e o terceiro metacarpo na sua mão esquerda estão quebrados sem complicações. Uma fratura séria na órbita esquerda e múltiplas fraturas nas 8 fileiras de costelas. Estou certo? Kibo respondia: olha só, então você também é uma máquina de raio-x humana? Você sabe exatamente o dano que me causou na luta, hein? Kiba respondia: sim, isso eu sei. Kibo respondia: não posso deixar de respeitar isso, tá? Kiba dizia: se fosse alguns anos atrás eu teria limpado o chão com você. Olhe para mim agora, Kibo. No meu estado, eu realmente posso considerar isso uma vitória? Se tem alguém que tem a mentalidade de um vencedor, definitivamente sou eu. Não importando o método utilizado, eu estava pronto para ganhar. Mas ainda assim, quando eu estava lutando com você, as coisas mudaram. E eu ainda não entendo como encontrei tal estado mental durante a luta. Kiba absorvia aquelas palavras, olhava para o lado e via uma fotografia. Em seguida questionava: aquela é a sua mãe? Kiba respondia: sim, ela era ao mesmo tempo a mais gentil e a mais ardente de todas as mães. Desde que ela se foi, não teve um dia que parei de pensar nela. E é por ela que eu queria ficar mais forte. Chorando, Kiba continuava: se eu me tornasse o mais forte, então talvez como meu pai, eu teria a chance de ter uma esposa como ela. Kiba absorvia aquelas palavras e dizia: não, beleza. Acho que tá na hora de ir. Kibo respondia: está bem. Obrigado, Kibo. Kibo parava por alguns segundos, sorria e respondia: sem problema. Quando Kibo se dirigia para a porta, alguém a abria primeiro e Kiba dizia: deixe-me apresentá-lo ao meu filho, Katsuhiro. Kibo se aproximava e dizia gentilmente: opa, prazer em conhecê-lo. O garoto não respondia, apenas encarava firme, e Kiba alertava: grave o rosto dele em sua mente, Katsuhiro, porque daqui a alguns anos será a sua vez de derrotar o estilo Nadashinkage. Kibo arregalava os olhos com aquele aumento de tom repentino. Os trovões emanavam lá fora. Katsuhiro sorria de forma insana e o narrador pontuava: com o passar das gerações, o gene de um combatente segue seu caminho. Não existe fim para essa luta, e não há limites para a vontade de vencer que consome Kiba. A cena cortava para o pavilhão A8 agora, local de treinamento da família Miyazawa. Lá Otton fazia abdominais e questionava: você está me falando que o Kiba disse isso? Bom, para ser sincero, não me surpreendo. Se ele tivesse dito algo em outra linha, aí sim ficaria surpreso. Ele é desse jeito mesmo. Kibo respondia: ô pai, tem uma coisa que eu realmente gostaria de saber de você. Otton olhava para seu filho que continuava: por que você acertou o olho do Kiba? Queria tanto assim vencê-lo? Vencer ao ponto de se tornar uma besta, fazer algo assim? Otton parava de se exercitar, pegava seus óculos e respondia: foi um acidente. Eu estava a ponto de acertá-lo na mandíbula antes dele tentar esquivar do meu ataque. Surpreso, Kibo questionava: um acidente? Então foi isso, pô. Otton se aproximava do taco de pancadas e dizia: mas você deve saber de uma coisa, Kibo. Kiba é muito forte. Entretanto, eu sou muito mais forte que ele. Ao golpear o saco de pancadas, Otton fazia a estrutura do pavilhão A8 tremer. E ele continuava dizendo: comigo, a luta não teria durado nem 1 minuto. Ou seja, você ainda é muito inexperiente. Kibo sorria e seu pai exclamava: para te provar isso, vamos lutar. Faz muito tempo desde que te pus no seu lugar. Então pode vir.
Kibo respondia: "Ah, quando você quiser." A cena cortava para tempos depois, onde o professor na escola de Kibo dizia: "Já chega! Por uma vez em suas malditas vidas, prestem atenção na maldita aula!" Os alunos nem davam bola e nos era mostrado Kibo de saco cheio da aula. Já Ishiki questionava: "Ô Morian, você não acha que o Kibo tá meio pra baixo hoje?" Morian respondia: "Ah, não é surpresa, né, cara? Ouvi dizer que ele lutou contra o Iron Kiba e parece que aguentou legal." Ishiki questionava: "Caramba, quer dizer que ele venceu?" Morian balançava a cabeça em negação e Ishiki dizia: "Ah, ele perdeu. Nossa, eu também ficaria em choque se fosse eu." Morian pontuava: "Apesar de todo o treinamento do Kiba, ele ainda é um adolescente, né? Como ele poderia ganhar de um monstro formado, veterano em centenas de lutas como o Iron Kiba?" Nessa hora, o professor jogava um giz e o escolhido era Kibo. O rapaz era acertado na cabeça, mas nem dava bola, galera. E ao ver aquilo, Morian dizia: "Caramba, olha, ele realmente tá no mundo da lua, velho. Nem piscou." A cena cortava para momentos mais tarde, onde Otto dizia no pavilhão A8: "Movendo-se como ondas, e imóvel como o pico de uma montanha, levantando-se como um macaco e caindo como uma pega." Ao golpear, todas as velas acertadas num lado eram apagadas com a pressão do vento, e Otto continuava: "Erguer-se como um galo e continuar firme como um pinheiro. Vire-se como uma roda, enquanto se dobra como uma curva." Ao chutar, as velas de outro canto eram apagadas e Otton continuava: "Leve como uma folha, enquanto pesa como um metal. Seja devagar como um falcão, mas rápido como o vento." Ao golpear com as costas da mão, outra leva de velas eram apagadas. Em seguida, Otton apontava para o nome da Shinkage e continuava: "Toda a essência de artes marciais estão reunidas nessas 12 características. É tendo estes exemplos concretos na cabeça que você deve treinar para aperfeiçoar suas posturas e movimentos, junto com seu ritmo, velocidade e poder." "Kishi, está me ouvindo?" Kishi respondia assim, mas claramente distraído, galera. Otton respirava fundo percebendo isso e Kibo dizia: "Olha, pai, suas histórias sobre ser um macaco ou ser como metal, coisa e tal, sabe? É divertido, legal. Mas, ô pai, deixa eu te falar. Pra mim parece ser um monte de baboseira. Se você conhece alguém que é capaz de realmente fazer tudo isso que você disse, eu realmente gostaria de vê-lo com meus próprios olhos. Mas tô falando de ver isso na prática mesmo, e não essas falas." Otton se virava e dizia: "Parece que sua luta contra o Kiba tirou seu entusiasmo. Que diz apontador? Aqui, veja, dê uma olhada nesse jornal." Kibo pegava o jornal e em seguida lia: "Puro, torneio de vale tudo. Kiba finalmente participa do torneio de artes marciais mais violento que existe. Lutadores do UFC estarão presentes. Lutas explosivas são esperadas. A próxima luta já foi planejada." Otton apontava para cima e dizia: "Aquele homem nunca para de almejar mais alto." A cena cortava para o aeroporto internacional de Tóquio agora, onde jornalistas cercavam o Iron Kiba e questionavam: "Mestre Kiba, o campeonato mundial que você possui, na qual você é campeão, não só atrai grandes multidões em um nível regional, mas também em um nível internacional. As lutas no Tokyo Dome batem recordes em presença. Então, enquanto você está tendo esse tipo de sucesso, por que participar desse tipo de torneio? Você acha que o campeão mundial de luta livre ainda tem coisas para provar?" Kiba respondia: "Essa decisão não tem nada a ver com meu título de campeão mundial de luta livre. Foi uma decisão estritamente pessoal pelo combatente que sou. Eu sempre disse que defendia a superioridade da luta livre sobre os demais estilos de combate. Esse torneio vai trazer a prova irrefutável." O jornalista com boné questionava nessa hora: "Mestre Kiba, o senhor não está esquecendo das derrotas que vários lutadores de luta livre sofreram num ringue de vale tudo? Mais e mais pessoas estão dizendo que a luta livre é só um show e que não deveria ser considerada uma técnica de combate real. Se você perdesse, as consequências para a popularidade da luta livre seriam indubitavelmente desastrosas. Será que o senhor já pensou nisso?" Kiba ajeitava seus óculos e respondia: "Não sou tão desatento quanto pensa. Eu só aceito lutas onde a vitória é garantida. Mas independente de tudo isso, meu objetivo maior na vida como um combatente é primeiramente e acima de tudo, saber até que ponto um homem pode ir a fim de vencer." Nos era mostrado o avião de Kiba eventualmente partindo. Em seguida podíamos ver o jornalista de boné que dizia para seu ajudante: "Eu já te falei, é porque eu era um fã do Iron Kiba que eu virei jornalista. Desde que eu conheço o Kiba, ele nunca me desapontou, nunca. Se tem alguém que podemos confiar nesse cara." A cena cortava para Kibo na cidade agora e ele questionava: "Ô rapaziada, que tal a gente se divertir hoje?" Morian questionava: "Se divertir? Mas e seu treino, pô?" Kibo respondia: "É como dizem por aí, né? O verão de um homem de 17 anos é uma época especial e só acontece uma vez na vida. Então eu quero aproveitar."
e Shigimorian se surpreendiam com aquela mudança de comportamento de um amigo extremamente focado em treinamentos. Mas a cena cortava para ele se divertindo num clube de boliche e em outros locais. E como narrador, Kibo comentava: "Nasci de uma família de combatentes. Eu estava batendo num saco de areia antes mesmo de poder andar. Enquanto crianças estavam gentilmente brincando com seus pais, eu estava aprendendo a aplicar chaves. Eu nunca tive dúvida sobre a necessidade de ser o mais forte, até aquela luta contra o Kiba. Só Deus sabe o porquê de eu estar sempre deprimido desde então. Qual é o ponto de se tornar o mais forte? E o que é o poder verdadeiro?" Nos era mostrado Kibo se despedindo dos seus amigos, e quando ele ficava sozinho, o vazio tomava conta do seu âmago mais uma vez. E enquanto ele voltava a pé, ele escutava um noticiário dizendo numa TV ao lado: "O que acabou de acontecer é absolutamente impensável. Kiba está, ou melhor, nosso ícone nacional Iron Kiba está estirado no ringue. Nunca iríamos pensar que veríamos um espetáculo desses um dia, porém foi rápido demais essa luta. Não foram nem 52 segundos do gongo soar." Kiba arregalava seus olhos e pensava: "Ei, o que é isso? O Kiba perdeu?" Enquanto o Kiba estava desmaiado no ringue, o narrador do canal de TV continuava: "O mundo é cheio de surpresas. Quem poderia prever que um oponente deste calibre chegaria? O mais impressionante ainda é que ele só tem 17 anos. Kibo continuava congelado e o narrador continuava: "Meu Deus, que choque, senhoras e senhores! Kiba de Ferro foi derrotado em apenas alguns segundos por um jovem, um adolescente, Edgar C. Garcia. Esse é o nome do jovem com o semblante de um ciborgue. Entre a surpresa de geral aqui, sua falta de expressão parece dizer que o resultado não foi nenhuma surpresa para ele. Mas vamos dar uma boa olhada no que aconteceu nessa luta. No segundo que o gongo tocou, por favor vejam no replay, o Kiba foi para cima do seu oponente, mas de repente ele parou. Kiba tomou distância e deu volta pela direita. Garcia sequer reagiu. Kiba começou a olhar as costas do adversário ao circular, e Garcia novamente não se moveu, não fez sequer um movimento. Kiba então decidiu atacar, mas mesmo assim parou de novo. O que aconteceu? O seu oponente estava de costas para ele, mas Kiba não atacou. Vejam, até a torcida de Kiba estava incentivando ele a atacar. No flashback, Kiba pensava: esse cara, ele consegue prever meus movimentos mesmo estando de costas para mim. Voltávamos para Kiba, arregalando seus olhos, e o narrador continuava contando no replay. Nesse momento, Garcia se moveu. Ele foi na direção de Kiba com as mãos abaixadas, como se quisesse sacudir algo delas. Foi então que Kiba atacou, mas o Garcia desviou do 1-2 do seu oponente e agarrou a perna. Com uma velocidade incrível, o Garcia colocou suas pernas em volta do pescoço do seu oponente. E nessa posição, Kiba podia perder a consciência a qualquer momento, pois ele estava sendo sufocado. Kiba comentava nessa hora: "Perder a consciência? Estava sendo sufocado?" Sim, a sua artéria carótida estava pressionada, mas estrangulamentos não deveriam funcionar no Iron Kiba. Nos era mostrado Kiba perdendo a força das suas pernas em 48 segundos. Ele perdia a consciência no instante seguinte, e Kiba se preocupava ao ver aquilo. O ajudante de Kiba nessa hora jogava a toalha e o empresário de Garcia dizia: "Acabe com ele." Nos 50 segundos, Garcia apertava e girava. Em seguida, o narrador dizia: "Ali está, a técnica incrível do Garcia, o tornado nato." O som de osso trincando ecoava do pescoço de Kiba. Os ligamentos de pernas e quadril do mesmo também quebravam, e Kiba concluía: "Quebrado? Kiba, com quem lutei por quase 5 horas. O invencível Kiba, foi quebrado em meros 52 segundos." Nos era mostrado Kiba sendo levado numa maca, e seu ajudante dizia: "Por favor, pessoal, sem fotos, eu imploro. Por favor, não tirem nenhuma foto enquanto ele está nessas condições, é desrespeito." Nos era mostrado Garcia partindo com a bandeira dos Estados Unidos, e o narrador dizia: "Um novo prodígio do combate acabou de se colocar no mapa, senhoras e senhores. Lembrem bem do nome de Edgar C. Garcia." Kiba olhava a sério e exclamava: "Sem problema, não estou pronto para esquecê-lo." E dessa forma, pessoal, com um oponente forte chegando, o vídeo chega ao fim. Galera, o mundo de Tolkien é grande demais. Se tem alguém forte no mundo da luta livre, não significa que esse personagem é o mais forte do mundo. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Agora, segunda-feira, saiu um mangá novo que eu garanto pra vocês, tá muito bacana. Quem virar membro vai ter acesso a todo o material de Kengan Omega, todo o material de Solo Leveling, e estamos também nos semanais de Solo Leveling Ragnarok, assim como o Kengan Omega. Então, quem quiser ter acesso a tudo isso, fora o novo mangá que começamos, confiram lá o clube de membros que tá muito bacana. Galera, minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, GTRZ no Instagram. Colhem lá se quiserem conferir minha rotina, minha jornada na luta de braço, e é isso aí. Galera, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.